É uma loucura isso daqui, algo que nunca se viu. A maior aberração jurídica da história do país, se não da história do mundo civilizado, é essa ficção de tentativa do golpe. Eu achei maravilhoso surgir isso daqui. As pessoas estão olhando, nossa, agora Jair Messias Bolsonaro não escapa. Pelo contrário, foi provisão divina esse áudio para mostrar a grande armação dessa ficção que deram a alcunha de trama golpista. Foi provisão divina para desmascarar essa operação fake. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Tarcísio surpreende e anuncia que vai deixar a política. É isso mesmo. A jornada política do governador Tarcísio de Freitas tem prazo para ser encerrada. O governador de São Paulo afirma que não pensa e não tem nenhum projeto nacional. Será candidato à reeleição, cumprirá mais um mandato como governador e encerrará sua participação na política como candidato. Pretende, tão somente, após esse segundo mandato em São Paulo, se dedicar aos seus negócios e à família. Com isso, Tarcísio acaba com as especulações sobre uma eventual candidatura presidencial. Até mesmo porque, para que isso aconteça, ele teria que se desincompatibilizar com o mandato de governador até abril de 2026, o que ele não fará. Concorrerá à reeleição no exercício do cargo. E certamente estará com Jair Bolsonaro no caminho que o ex-presidente seguir em 2026. E se as sentenças já estão prontas, resta só uma chance para derrotar o sistema na ação da trama golpista. A única forma de derrotar um julgamento político é reunir uma força política maior e vencer politicamente. Há semanas que o blog UOL vem se debruçando sobre mais de 158 mil mensagens do Zap Decide para divulgar narrativas manipuladas, as famosas fake news, tentando convencer a opinião pública de que houve tentativa de golpe. O problema é que esse material estava sob sigilo e o acesso foi negado a todos os advogados das defesas. O que não contavam também é que as conversas mais inocentam a Bolsonaro e têm se configurado como fofocas e bravatas de pessoas que não tinham nenhum poder decisório. Advogado Cecchini usa áudio vazado para desmontar a tese do golpe. Veja o vídeo. São 1.200 celulares apreendidos. 1.200 celulares apreendidos até agora, 1.214 laudos periciais e a Polícia Federal conseguiu esse áudio. Cadê as provas de trama golpista? E o pior de tudo isso é o seguinte, nós já temos denúncias da PGR oferecidas, nós já temos denúncias recebidas em showmício na TV Justiça, defesas apresentadas e tudo isso até ontem. A data do golpe era 15 de dezembro, Gui. Então hoje a gente acorda com o número 22, gostam do 22, né? Com o número 22 sendo a nova data do golpe, com o áudio de um louquinho que nunca se ouviu falar, dizendo que ia matar meia dúzia de gente. Tem que internar esse cidadão, né? Você acha, Guilherme, que um indivíduo desse tinha alguma relevância na presidência da República? Com todo o respeito, eu vi as mensagens, eu estou nesse processo. Eu conheço esse processo da primeira linha à última. Conheço todos esses 1.214 laudos, eu conheço todos. Não existe matar ministro, não existe matar Lula, não existe matar ninguém, isso é uma criação, isso é uma ficção, tá? Isso é uma ficção. E com toda certeza, esse indivíduo não fazia parte de grupo nenhum, fazia parte do grupo esquizofrênico da cabeça dele, né? Deve ser um esquizofrênico, com toda certeza, dá pra ver. E eu vi os laudos desse cidadão, eu vi os laudos. Ele conversa com pessoas, as pessoas não sabem o que ele está falando. Ele fala com um delegado, o cara fala, nossa, eu não imaginava. Aí ele fala com outro amigo, nossa, eu não tinha ideia. Então, agora, a Polícia Federal deu uma relevância extraordinária a esse novo laudo, esse novo relatório, dizendo, ó, a prova da tentativa do golpe, dia 22 de dezembro.
Porém, entretanto, todavia, o que a PGR vai fazer? Vai aditar a denúncia, vai reabrir os prazos para as defesas, vai soltar os Kid Preto, Gui. O meu cliente, um força especial do Exército Brasileiro, está preso porque no dia 15 de dezembro, ele, em tese, iria matar o ministro Alexandre de Moraes. Só que agora, a data de matar todo mundo é dia 22. E agora, o que nós vamos fazer? É uma loucura isso daqui, algo que nunca se viu. A maior aberração jurídica da história do país, se não da história do mundo civilizado, é essa ficção de tentativa do golpe. Eu achei maravilhoso surgir isso daqui. As pessoas estão olhando, nossa, agora Jair Messias Bolsonaro não escapa. Pelo contrário, foi provisão divina esse áudio para mostrar a grande armação dessa ficção que deram a alcunha de trama golpista. Foi provisão divina para desmascarar essa operação fake. Jeffrey Chiquini aqui com a gente no Café com a Gazeta do Povo. Anny, parece mais um capítulo mesmo dessa novela de prender o Bolsonaro a qualquer custo. Como o Chiquini falou, mudaram até a data desse suposto golpe, ou seja, estão arrumando, estão rearranjando para que de fato tentem pegar o Bolsonaro, mas como o Chiquini falou, está só ficando mais distante, né? Perfeito. Chiquinho, eu estava escutando o áudio e tentando fazer uma linha de raciocínio ali, eu queria te perguntar também o que eu pensei, se faz sentido. Eu assisti recentemente a entrevista do José Múcio, que é o atual ministro da Defesa, e ele defende muito as Forças Armadas, falam que nunca houve tentativa de golpe, que as Forças Armadas são muito democráticas, que respeitam a Constituição. E no áudio, o senhor do áudio, ele menciona que as Forças Armadas estavam aliadas ao golpe até o momento que decidiram trair o Bolsonaro e o Bolsonaro, então, desistiu do golpe. O que eu fiquei me questionando é, se o ministro da Defesa está correto e as Forças Armadas são tão democráticas, por que antes era diferente? E meu segundo questionamento foi, por que ninguém delatou? Então, se estava tudo organizado, mas um determinado dia eles desistiram do golpe, por que nenhum general falou, não, realmente, a gente pensou no golpe até o último minuto e aí a gente deu para trás? Essa foi a minha dúvida. Você acha que faz sentido esse questionamento? O que mais que a gente pode extrair disso? Veja a esquizofrenia jurídica desse caso, Anny. O Bolsonaro queria dar um golpe nele mesmo, né? Porque o presidente... O crime é depor o Estado constituído, depor o presidente eleito. O Estado constituído estava constituído e o presidente eleito era o Jair Messias Bolsonaro. Então ele queria dar um golpe nele mesmo. Aonde que está a principal prova de que não houve tentativa de golpe? Além de não ter prova nenhuma de tentativa de golpe. Olha só. O Bolsonaro, ele antes da posse, antes da diplomação do Lula, ele nomeia todos os chefes das Forças Armadas indicados pelo Lula. No mundo diplomático, esse é o maior sintoma, essa é a maior prova que eu não quero dar um golpe. Por quê? A maior força de um Estado armada são as Forças Armadas. Marinha, Exército, Aeronáutica, nessa ordem de antiguidade, né? O Bolsonaro, ainda na presidência, ele nomeia os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica indicados pelo Lula. Esvaziou-se ali toda e qualquer possibilidade de golpe. Como que eu vou dar um golpe sem Forças Armadas? Eu vou dar um golpe com um louquinho desse Vladimir aí? Foi feito busca e apreensão na casa do cidadão? Foi encontrado o 762 com um silenciador? Foi encontrado o arsenal de fuzil? Não! Então veja, tá nítido tratar-se de uma construção. E até os generais que estão depondo contra o Bolsonaro, porque o da Aeronáutica, por exemplo, é um cara que está vomitando informações que não tem qualquer relevância à imputação de golpe. Ele fala, insistiam para que o Bolsonaro assinasse uma minuta golpista. Cadê a minuta golpista? Insistiam para que ele assinasse, tem que processar quem insistia para que ele assinasse. Assinou? Não assinou. O que era a minuta golpista? Era um estado de sítio. Mas espera lá, tem previsão constitucional de estado de sítio? Houve estádio de sítio no Rio de Janeiro, né? Então veja, assinou o estado de sítio? Não assinou. Cadê o documento da trama golpista? Então esse processo, eu achei maravilhoso ter vazado isso, achei maravilhoso o UOL ter divulgado, eu achei maravilhoso, porque
mostra mais uma vez a grande confusão fática, a falta de provas, e eles não têm uma prova, uma testemunha que sustente isso, porque o Mauro Cid não é prova. O Mauro Cid é um papagaio, coagido a falar o que querem que ele fale. É nítido isso. E sabe por quê, Gui, Anne, que criaram o Mauro Cid? Então veja, como que tudo isso daqui começa? Tem que fazer um retrospecto disso daqui. Tudo isso aqui começa com a criação de inquérito de vacina. Olha a grande sacanagem. Eles criam um inquérito de vacinas, que depois foi arquivado. Eles criam um inquérito de vacinas para quê? Para fazer busca e apreensão na casa das autoridades, para pegar o Mauro Cid, prender o Mauro Cid e pressionar uma delação premiada do golpe. É assim que começa isso daqui. Arquivando o inquérito das vacinas, tudo tinha que ser anulado. E o Mauro Cid, então, é um papagaio. Por quê? Delação premiada, como aconteceu na Lava Jato. Tá? Os criminosos graúdos de colarinho branco, aquilo é delação premiada. Porque eles falaram, o Lula é um criminoso, o Lula é corrupto e aqui estão as provas. Isso é delação premiada. Eu falo e eu provo. O Mauro Cid não. Ele fala e não tem um documento. Ele fala e não tem um print. Ele fala e não tem prova. Isso não é delação. Isso é confissão. Isso é confissão, diferente de delação. Então, exatamente isso. Até os generais que estão contra o Bolsonaro não trazem um elemento relevante a sustentar prova. Não tem tentativa de golpe e agora está esvaziando cada dia mais essa narrativa. Narrativa por quê? A gente usa esse termo, e usem esse termo, é narrativa. Narrativa é falas sem provas. É o que se tem aqui. Todo mundo vivia de harmonia aqui em Brasília. Nós acabamos com a harmonia. Em consequência, 40 anos de cadeia no Bolsonaro, no golpe da Disney, porque eu estava nos Estados Unidos, e ponto final. Agora, alguns falam que devia sair do Brasil. Não vou sair do Brasil. Me prendam, pô. Está previsto 40 anos de cadeia. Me prendam. Eu estou com 70 já, quase morri na última cirurgia. Vou morrer, não vai demorar. Mas que fica sendo um marco que dá para resistir, sem fazer loucura. Dá para resistir com conhecimento, com humildade. Não é o cara que vê lá um assunto qualquer. Ah, não vai dar em nada. Eu estou cansado disso. Pessoal, tem uma coisa, uma regra na nossa vida que é 100% certa. Nada está tão ruim que não possa piorar. E a tendência nossa é piorar. Basta ver, me aponte uma boa ação desse governo. Umazinha só. Não tem. Me aponte um ministro competente desse governo, que está fazendo algo para o Brasil. Não tem. É só ilusão, é só proposta ilusionista. Ah, vamos aumentar agora isso, aumentar aquilo, vamos isentar de imposto, não sei o que lá, mas não faz nada. Nós zeramos impostos de combustíveis, perdemos 40 bilhões por ano, era a projeção. Passamos a arrecadar mais, deu certo. A tal da curva de Laffer, né? Descobriu-se no meu governo que a curva de Laffer, você não conseguia ver mais no retrovisor, estava lá para baixo. Não adianta aumentar mais impostos, que não vai resolver o problema de caixa do governo. Eu apelidei a política econômica do governo de menos vacas, mais leite. Arrocha. Está saindo sangue da Uber e da vaca. Não vai dar certo. Então, isso tudo, cumprimento mais uma vez o Celso, você, Pitoli, que abriu esse espaço para a gente, para poder mostrar para o povão o que está acontecendo. Não pensem vocês que eu quero estar no jogo político por questão pessoal. Era para minha família estar destruída. A Michelle foi investigada, sobrinho meu que tinha loteria esportiva foi investigado, filhos meus foram investigados, até importunação de cetáceo, o caso da baleia. Me leva ao constrangimento de depor em São Paulo. Você passou por cima da baleia ou não passou? A quantos metros a baleia estava de você? Você vai lá na Baixada Santista, tem casa de turismo, vem abraçar a baleia. Eu perguntei para um da Polícia Federal, né? Lá por ocasião do depoimento, apareceu a oportunidade, ele senti que estava constrangido. Eu perguntei, você fez uma pesquisa? Quantas pessoas responderam pelo crime de importunação de cetáceo? Cetáceo, baleia, golfinho. Falou, o levantamento que eu fiz, ninguém. Eu estreiei a lei do Sarney essa lei. Importunação de cetáceo. É que naquele tempo, um motorzinho de um barquinho qualquer tinha
tinha lá atrás a cânula, né? Que tinha uma hélice embaixo. Você passasse perto de um cetáceo, você podia ferir o cetáceo. O jet ski não fere. Mas mesmo assim, ninguém respondeu ao inquérito por importunação de cetáceo. E comigo já se falava 3 a 5 anos de detenção. Tem que condenar esse cara. Não deu para condenar na questão das vacinas, foi arquivado. Não está dando para condenar a questão de joias. Eu paguei alto preço, ladrão de joias. E o TCU respondeu há poucos meses. As joias personalíssimas pertencem aos respectivos ex-presidentes, independentemente dos seus valores. Então a grande jogada é correr para me condenar, para não entrar no jogo político ano que vem. Tem bons candidatos por aí? Tem. Não sei se eles fariam o que eu faço, não sei. Não estou dizendo que eu sou o último biscoito do saco de bolacha ali. Agora, é justo pelo lawfare, que é o ativismo judicial, burocratas do judiciário, falar, esse não pode disputar a eleição. Olha o caso da Carla Zambelli aí. 10 anos de cadeia, mais 5, 15 anos de cadeia na Carla Zambelli. A gente fica tomando conhecimento do processo. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Menos ainda comigo. Eu sou primeira instância. Daí botam o deputado Ramagem no processo para eu poder ir para o Supremo. Daí a Câmara diz que está trancado o processo do Ramagem, por 315 votos. Daí o Supremo diz que não. Está só em empate. E o Bolsonaro continua no Supremo. Peraí, para entrar no Supremo, carona com o Ramagem. Para sair, o Ramagem sai em empate, eu não posso sair. Ou seja, o ativismo judicial é o lawfare que aconteceu com a Marine Le Pen na França, tá? Aconteceu nos Estados Unidos, quase conseguiram condenar a 300 anos de cadeia o Donald Trump. Eu não sei até onde eu vou resistir. Todo mundo Temos que sabe. resistir, presidente. Bom, temos que resistir, vamos embora.